Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Obrigado pela cedência, vereador Bortola. Obrigado aqui que, como a gente ontem discutiu bastante sobre saúde, né? E aí o jornal repercute no dia seguinte. E a gente vai entendendo aqui, vereador Rafael, que a CPI ela será muito importante. Mais uma vez eu vou subir aqui para dizer que a CPI será de extrema importância. Hoje vamos ter uma reunião também às 11 da manhã, porque as coisas estão vindo, mas estão vindo pelo jornal, estão vindo um dia após o outro. A gente ainda não sabe o que é verdade e o que é mentira. Então, hoje, o que veio o jornal, vereador Rafael? Que nós não tínhamos um pouco de informação ontem, mas ainda tem leitos aqui que sumiram. Vamos fazer a conta. Ontem a gente não tinha, vereador Fantinella, o total dos leitos, porque nós estávamos imaginando. Porque tudo aqui é mais ou menos na média da imaginação. É o que veio nas reportagens e a gente tenta entender. Mas hoje veio. Então, em reportagem, o jornal entrou em contato com o Junqueira, enfim. Aí ele coloca que são 57 leitos para internação, 26 de UTI, 10 leitos de unidade neonatal, 10 na adulta, 5 na neonatal canguru e 1 na pediatria. Mudou de novo. Mas agora somando, vereador Rafael, porque eu estou aqui que é só conta, ó, é uma matemática, né? Estou indo aqui, eu sou meio no rascunho aqui, mas a gente vai tentando achar. Aí com essa nova fala aqui, nós encontramos 109 leitos. 109. Ainda não chegou no 118. Então, por isso que a CPI vai ser importante. Porque ontem faltava 35, hoje já falta 9. Talvez amanhã vai faltar 4, talvez até domingo eles achem os outros 9, enfim. Vamos tentar entender. E aí, eu fiz uma conta rápida aqui, porque a gente tem que fazer aqui mais ou menos para ver. Com esses 53 milhões, então, dividido pelos 12 meses, né, do ano, são R$ 4.416,00. Dividido pelos 57, vamos fazer só nos 57 leitos clínicos, então, para poder ajudar a população que está precisando de um leito para fazer aquela cirurgia do joelho, do dedo do pé, enfim, diversos que temos. Dá 77.485, dividido por 30, dá 2.582. Ontem dava 2.811, que está no jornal. Mas aí, como acharam mais uns leitos, nós estamos fazendo. Daí dá 2.582. Aí tu baixa numa média de 1.500 por dia, sobra R$ 1.300 ainda em cima de cada leito. Aí eu fiz a conta aqui, 1.300 por dia cada leito sobrando deste valor, pela média que a gente, né, ligou nos outros hospitais, que nem o Virvio, Unimed, enfim, sobra 2.067.000 por mês. Para abrir as 26, então, leitos de UTI. Aí custa em torno de R$ 90 mil mais ou menos por mês um leito de UTI. Então vocês façam as contas, quantos leitos de UTI daria para abrir com essa sobra de R$ 2.067.000 por mês. Então, gente, essa conta aí tá... Aí diz o jornal aqui, né? Vamos ler aqui as palavras do Junqueira, que ele diz assim, ó. Com relação aos custos, possuímos um profissional de longa experiência, que trabalhou mais de 20 anos em hospitais importantes do Estado, em custos hospitalares, e que estudou minuciosamente os serviços que serão abertos. Então, vou dizer uma coisa, vereador Rafael, o senhor que faz anos que está sempre trabalhando na questão da área da saúde, então o Hospital Pompeia, Unimed, o Virvir Ramos, podem fechar as portas, porque eles estão tudo errado. Como é que eles têm um valor tão abaixo do que este senhor minuciosamente está fazendo? Vereador. Não dá para entender. Os números estão errados. Aqui é uma matemática simples na caneta, qualquer um pode fazer. Sua parte, vereador Rafael. Bom, vereador Bressan. Uma parte, vereador Bressan. Primeiro, eu faço uma fala e eu tomo como referência o vereador Velocino Ex, vereador Ed Carlos, que estiveram em Brasília passando gabinete por gabinete. Outros vereadores, a vereadora Tatiane, o vereador Fiuza, que escreveram uma carta, a gente entregou para os deputados deles, pedindo, e nós entregamos como 118 leitos. O portal da transparência sempre disse 118 leitos. Todos os documentos foram entregues para os vereadores como 118 leitos. A imprensa divulgou sempre 118 leitos. O espaço foi construído para 118 leitos.
Bom, se diminuir, a gente gostaria de entender o porquê. Pegaram o CTG do lado, o Rincão da Lealdade, com um contrato com o governo do estado, e eu tenho a cópia desse contrato, que diz que seria para abrir para vaga de hemodiálise, que as pessoas têm que ficar internadas lá no Hospital Virgem Ramos porque não tem vaga de hemodiálise hoje em Caxias. Não tem vaga de hemodiálise. O hospital é 100% SUS do estado. Existe um regulamento que pode se vender serviço se tem sobra na região. Só que as pessoas estiveram aqui na prefeitura reclamando que está faltando tratamento oncológico de atendimento para esses municípios da região. Só que, de contrapartida, o Hospital Geral está vendendo até 20% de seus serviços para o privado, inclusive para planos de saúde. Então, vereador, o que nós temos que nos indignar, e a sua fala é certa, e o senhor foi lá e fez a filmagem lá em cima, aquele dia lá da inauguração fake do hospital, né? E eu sugiro que a imprensa faça essa compilação de dados dos outros hospitais, que hoje o leito do Hospital Geral é o mais caro da cidade, valor SUS. Hoje ele já é o mais caro. Só que quer transformar no quê? Um Albert Einstein, que bom, tem que se transformar. Mas acho que nem o Einstein e o Sara Kubitschek é tão caro um leito como o Hospital Geral. Obrigado. Pois é, vereador Rafael, tá difícil de entender. Eu até ontem aqui mencionei, eu não sei se lá o hospital deve ter piscina ou um resort, para custar tão caro assim. Tem que ter alguma coisa diferenciada, porque não pode, ainda mais sendo do Estado, ainda mais sendo público, teria que ser mais barato. Eu entendo que o que é público seria mais barato do que tu paga particular, do que tu puxa do bolso. Não é assim, vereador Santos? Acho que quando tu vai em alguma coisa que é particular, tu acaba pagando mais caro. Não, é mais caro no público. Então não está dando para entender. E esses 2 milhões aqui, se nós fizéssemos 100 mil por mês, um leito de UTI, nós abriríamos em torno de 20. Então não está faltando tanto assim como dizem, né? Ficaria 4 fechado, pelos 26 que eles colocam, ficaria 4 fechado, 20, 21, 22, 4, 5 fechado, 21, 20, 21 abertos, né, de UTI, mais os 57 de internação, e nós resolveria praticamente todo o problema principalmente de leitos em Caxias. Então, qual é o problema? Primeiro, ó, vem o jornal de segunda, terça e quarta. Segunda foi um discurso, que só existia um plano A. Ou era os 84 milhões ou era nada. Na terça já veio uma outra alternativa. Se talvez a gente não conseguir os 84, acho que por uma pressão até da casa aqui dos vereadores, né? Que graças a Deus aqui a gente tem a tribuna, tem o parlamento, né, vereador Alberto, para nós poder conversar, para nós poder falar, né, e se indignar até, porque é difícil explicar para a população. Aí tá, já deu uma sinalização que pode abrir o parcial. Aí a gente faz a conta e entende que nós podemos chegar a 90% do que estava programado para poder abrir, e não só 63% como se dizia antes. Então nós estamos chegando tudo muito perto do que pode ser a realidade dos 100%, mas eles pediram 30 milhões a mais. 30 milhões a mais. Aí tá difícil aqui de entender. Quem que me pediu a parte primeiro? O vereador Menegus, por favor. Vereador Bressan, prometo ser rápido. A gente tem falado muito sobre o Hospital Geral, mas eu queria ampliar essa questão da saúde. Ontem mesmo eu recebi um recado de uma pessoa que diz assim: a mãe de uma grande amiga minha está desesperada porque a mãe dela pode ficar cega de um olho caso não faça uma cirurgia logo. Ela perguntou se eu tinha como verificar como estava a situação, mandou a documentação. Ela disse que, em particular, isso custaria 18 mil, não tem condições. E eu perguntei quanto tempo está esperando. Ela disse mais de 2 anos. Então, assim, os assuntos do Hospital Geral são importantíssimos, mas, assim, as questões gerais da saúde são importantes. E eu acho que o prefeito Adiló, ele teria que fazer um choque de gestão na Secretaria da Saúde, inclusive com a demissão da secretária. Eu acho que é a hora de fazer um choque de gestão. O prefeito tem que ter coragem de fazer esse choque de gestão na Secretaria da Saúde, porque não dá, é muito problema. Não é só o Hospital Geral, não é só outros hospitais, mas tem que ter coragem para fazer esse choque de gestão já. Não dá mais para ficar recebendo esse tipo de situação e a Secretaria não consegue resolver. E não é de hoje, é do ano passado, é do início dessa administração. Então, talvez seja esse o momento. Pois eu pediria
Uma declaração de líder, meu líder. Declaração de líder, o PTB permanece. Adriano Bressan com a palavra. Essa palavra, vereador Bressan. Segue declaração de líder. Obrigado, vereador Ues. Sua parte, vereador Juliano. Vereador Bressan, olha a situação caótica que Caxias do Sul está passando. Eu, às vezes, me pergunto por que, se você for diariamente na frente do Hospital Pompeia, Hospital Geral, tem lá aquelas vans que vêm de outros municípios, que, de fato, são atendidos. Chega ali, passa na frente, enquanto nós temos lá na UPA Central e UPA Zona Norte, pessoas que, infelizmente, não vão conseguir o leito e vão morrer lá mesmo. Eu recebo diariamente pessoas que vão ter que amputar a perna, vão ter que amputar membros, dedos, né? Todos os dias, praticamente, eu encaminho ali mensagens para a assessoria da Comissão da Saúde, para o Roberto, para o vereador Cadori, que é presidente da Comissão da Saúde, que, infelizmente, essas pessoas, muitos vão morrer. Por quê? Porque existem falhas no sistema de gestão. Eu concordo com o vereador Alberto Meneguzzi. Se vocês forem buscar nos anais lá de 2021, 2022, com todo o respeito que eu tenho à secretária da Saúde, mas aonde que não está dando certo, tem que haver sim mudanças. Eu acho que o prefeito Agiló tem que rever esse conceito. Acredito que a CPI é importante, mas tem que agir o mais rápido possível. Até fui um dos que assinei das 16 assinaturas. Acho que a equipe que foi escolhida ali dos vereadores é muito importante. Tem pessoas com vasto conhecimento, que nem o vereador Rafael Bueno, entre outros, mas que, de fato, tem que haver agilidade quanto antes. Vereador Bressan, olha, governo do Estado, o nosso governador Eduardo Leite, encaminhou 15 milhões. Depois, mais 7 milhões. Agora, o governo federal, o presidente Lula, mais 53 milhões. Daí, falta mais 31 milhões. Pelo amor de Deus, é milhões e milhões e milhões e não há agilidade nesses leitos e abertura. E o pessoal está sofrendo e está morrendo, e vai morrer, infelizmente. Então, prefeito Agiló, olha com carinho a gestão da coordenação e da direção da área da saúde, porque, caso contrário, nós vamos cada vez mais afundar no final do poço e, com o tempo, nem luz vai ter, porque custa muitas vezes até um governo se continuar nesse sistema. Obrigado, vereador. Eu vou separar um pouquinho aqui na questão das gestões, porque eu acho que aqui na Câmara foi como eu falei para o vereador Rafael aqui, eu vou aprendendo conforme o dia após o outro, e aí a gente vai entendendo. Eu acredito, vereador Rafael, o senhor que esteve há mais anos, por isso que eu toco como referência, que a questão básica de saúde é uma situação e depois a dos hospitais, né, pela falta de leitos, seja outra. Na questão básica de saúde, eu entendo que a telemedicina, como eu falei ontem, que está nos anais dessa casa desde o primeiro dia do mandato, porque eu sempre olho o que dá certo lá fora e tento, né, dar uma ideia para a cidade onde eu vivo, que a telemedicina, que já está implantada em Florianópolis, e também a teleconsulta, né, a marcação pela teleconsulta, isso diminuirá muito as filas. E isso é super importante. Eu moro do lado de uma UBS e praticamente em todas as quinta-feiras eu tinha que pedir licença para poder sair, isso que não é tão pertinho de tanta fila que tinha. Só que eu percorro a fila, eu vou olhar. Aí eu percorrendo a fila, a gente entende que muitos, talvez 70% não precisariam estar ali. Que com uma ligação para o médico, num teleatendimento, numa telemedicina, poderiam resolver a situação e não estar ali presente, né, naquela fila, gerando todo aquele transtorno. E na questão da represália de tantas cirurgias, como o vereador Meneguzzi acabou de dizer aqui há 2 anos, e eu falava ontem, vereador Velocino, nosso amigo que joga bocha, né, e precisa, ele está com uma hérnia que está desse tamanho aqui, ó, e faz, acho que, e faz 70, 80 dias, e o médico dele já colocou como urgência. Só que, infelizmente, não tem o leito. E ele já deixou claro, ele pediu para mim se tinha como, de alguma forma, né, eu ajudar ele. Digo, mas eu não tenho. Porque enquanto não tiver leitos, e estava com 126 na fila, precisando de leitos, não tem como fazer essa cirurgia. Então, vocês imaginam a situação. É difícil explicar, que nem eu digo para a população ali fora, mas os números estão aqui. Dá para abrir, sim.
Com 53 milhões nós poderíamos resolver quantas cirurgias? Milhares. Então não pode, que nem eu falei, o buraco espera, o asfalto espera, mas isso aqui não é plano A 84. Não, só existe um plano. Se vem 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, abre com o que tem. Sua parte, vereador Cadori. Vereador Bressan, eu também, em alguns momentos, eu critiquei a falta de gestão na Secretaria de Saúde. E tem pontos que tem que apontar para isso. Sobre o agendamento por telefone, atendimento telefônico nas UBS, nós cansamos de falar por 300 vezes aqui. Isso agora aconteceu. Então, telemedicina facilita um monte. Nós temos que ter o atendimento básico, absolver o paciente lá nas UBS. E aí acaba não acontecendo a telemedicina, acaba não acontecendo o agendamento por telefone, e aí a estoura onde? Estoura nas UPAs. Então é importante isso e demora-se sim em tomar algumas atitudes e a saúde não espera. Concordo com a observação. Sabe muito bem, né, que se tiver um atendimento básico, né, prioritário, a gente consegue evitar a questão da ocupação do leito. E a principal reivindicação, infelizmente, até os leitos do geral não abrirem por birra, acho, ou por teimosia, a gente está difícil explicar. Sua parte, vereador Sandro. Obrigado, vereador Bressan. Eu queria, inclusive, como o senhor fez o comentário ali, eu queria reaver se não foi a primeira, acredito que tenha sido a segunda reunião pública de saúde que nós fizemos aqui nessa casa, e isso deve ter sido ainda em 2021, onde que eu falei, inclusive depois particularmente também conversei com a secretária a respeito desse assunto. Por que não criar, como nós estamos trabalhando aqui, o prefeito com o cercamento eletrônico das câmeras, por que não se cria um centro onde que se coloca lá 10 médicos que fazem o atendimento das consultas pela internet, através de vídeo? Esses médicos, eles podem atender mais do que o dobro do que aqueles que estão nas UBS. Como vai funcionar isso aí? É muito simples. Primeiro, o paciente tem que ir na UBS, ele tem que fazer todos os exames, fazer todo o levantamento, todo o histórico dele, dos problemas que ele tem de saúde. Ele entra no sistema, o dia que ele passa a mala, ele pede a consulta através de vídeo, o médico atende, já tem o histórico dele, já sabe qual é os problemas que aquela pessoa tem, e através do histórico vai saber medicar esse paciente aí daquilo que ele está passando. Hoje a gente tem as receitas que vêm tudo pelo celular, eu não pego mais receita de papel, tu vai lá na farmácia com o celular, com a receita online, né? Então assim, ó, o médico manda a receita online para o paciente, ele vai lá na farmácia, compra o remédio, caso não é coisa grave. Todas essas pessoas não frequentariam mais as UBS, não frequentariam mais as UPA. Quanta gente a menos. Aí teve gente aqui dentro, infelizmente, que disse, tem pessoas que nem celular não têm. Bom, aqueles que não têm o celular vão na UPA, vão na UBS. Mas aqueles que têm vão ser atendidos em casa. Isso vai sobrar vaga, vai sobrar. Mas, infelizmente, a gente não vê um progresso nessa situação aqui, que é o futuro que todo mundo diz. Obrigado, vereador. Pois é, a tecnologia ela traz, né, os benefícios, e Florianópolis dá certo, é só pesquisar, vocês pesquisem ali, prefeito Topázio Neto, que nós fomos visitar em Florianópolis, já abriu, já está dando certo, já está não zerando as filas, mas com certeza que o senhor falou, quem tem a dificuldade que vai, é que nem hoje, vou dar um exemplo aqui, vereador Fantinel, que ontem, há muito tempo eu não entrava dentro de um banco, porque hoje a gente consegue fazer a maioria das nossas operações, né, via celular, enfim. Você via lá 10, 12 caixas uma vez, né? Tinha um. Eu disse, mais um só, daí ele não precisa mais. Então o que é? É a tecnologia para vir ajudar. Mas eu vou deixar aqui, talvez, vereador Fantinel e vereador Meneguzzi, eu vou deixar um questionamento, tá? Que não estou afirmando. Sabe qual é que o cara fica analisando essa situação que está acontecendo, que não quer essa abertura? Pelo jeito não querem. Eu fico ainda com medo e em dúvida, e colocando em dúvida, se o Hospital Geral realmente está pronto. Se o Hospital Geral realmente está pronto. Porque para não abrir com 53 milhões de reais,
Eu estou com dúvida que aquela obra não está pronta. Não está pronta. Totalmente, 100%. Sabe que tem que ter a PPCI, tem que ter a BITSE, tá? E eu queria o APPCI e o ABITSE aqui. Que só assim a obra está pronta. Tá? Então, eu estou com dúvida, só para concluir, senhor presidente, eu tenho dúvida na finalização das obras do Hospital Geral nesse momento. Obrigado, vereador. Obrigado. Vereador Alberto Meneguzzi com a palavra. Semana passada